um ponto de chegada de uma jornada muito anterior, né? Que eu me lembro, assim, de pequeno, ouvindo a minha avó paterna falando sobre Jesus e guardando aquelas palavras no coração, meditando nelas. Ela gostava muito de cantar para mim, então essa coisa da música também sempre teve muito presente no universo da espiritualidade, né? As histórias sobre Jesus, a música, a frequência em igrejas pentecostais, que eram as igrejas que os meus familiares iam. Então, eu tive uma peregrinação anterior e que teve um hiato aí entre os 13 e os 16 anos, em que eu não me vi mais indo à igreja acompanhando alguém, acompanhando os familiares, mas de alguma maneira percebendo que havia um anseio e uma busca ali, não é? E que se cessou por alguns anos na adolescência, mas que voltou de uma maneira voluntária, quer dizer, uma sede, um desejo de conhecer um pouco mais do sagrado, do divino, de perceber como isso poderia transformar a minha vida, a história, a história da minha família. E aí isso chegou na oitava. A oitava deu para mim aquilo que na minha trajetória anterior não houve muito, que foi uma base discipular mesmo. Sabe, assim, de estudo da Bíblia, de estudo, já com 17, 18 anos, começar a ler autores como Francis Schaeffer, como C.S. Lewis, que foram, acho que, portas de entrada para mim no mundo da literatura cristã, da teologia, e aí entender que, começando por 2 livrinhos, um chamado do Schaeffer chamado Verdadeira Espiritualidade, foi o primeiro livro... Pequenininho, assim, pequenininho, né? Um livro de bolso. E em seguida, logo emendei com o Cristianismo Puro e Simples, do C.S. Lewis. Então percebi que havia um arcabouço envolvendo essa fé, haviam conteúdos importantes e que aquelas leituras, elas mudavam minha perspectiva sobre a vida. Então havia um impacto imediato. Quer dizer, a leitura para mim sempre foi esse lugar em que... no processo de ler e ao mesmo tempo ser lido, eu sofro um impacto. E aí esse impacto faz com que eu veja de uma maneira diferente, eu olhe para a vida de uma maneira diferente. Nas suas leituras você estava sendo lido também. Já estava sendo, com 17, 18 anos. Isso daí, Jonathan, será que vai para a ideia de alguns autores que tratam o sentimento oceânico? Uma vontade de integração com algo maior do que a gente? A gente dá um nome, por causa da nossa fé cristã, ao Cristo, à Trindade, Pai, Filho e o Espírito. Mas esse termo, que até no nosso curso de espiritualidade, aqui o online que a gente oferece, o Ed faz uma aula mostrando isso daí do sentimento oceânico. Eu posso sintetizar sua experiência como um exemplo disso? Sim. Eu até me encontrei com essa expressão sentimento oceânico quando eu estava lendo O Mal-Estar na Civilização, do Freud. É um texto importante do Freud, dos textos culturais, e eu reli recentemente, mas eu lembro que eu tinha essa ideia de um sentimento oceânico tinha chegado a mim não por nenhuma literatura, né? Tem um autor que era um espiritualista também, mas era um autor de literatura muito respeitado na época do Freud, e era amigo dele, chamado Romain Rolland. Exato. E ele cunhou, ele que batizou essa ideia do sentimento oceânico, e o Freud analisou isso brevemente na primeira parte ali do livro dele, Mal-Estar na Civilização. Mas o que me conecta com o sentimento oceânico é aquilo que é uma leitura anterior a algo que está lá no livro de Eclesiastes, no capítulo 3, no verso 11, quando ele diz que Deus faz perfeito todas as coisas dentro do seu tempo e coloca a eternidade no coração. Então, essa expressão da eternidade no coração, sabe? O que a gente faz com essa eternidade no coração? Então, eu acho que sentimento oceânico, eternidade no coração, são termos que endereçam uma busca que eu vejo muito cedo em mim, e que você percebe que ela está ali, é uma sede, é uma busca. Você tá nessa busca, você vai em diferentes direções, para diferentes lugares, escuta diferentes coisas. Então, acho que a abertura para a mística ela já estava presente ali, sabe assim?